Olá, comunidade Elite, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos super bem. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Muito provavelmente você já deve ter visto ele passando na sua timeline do seu Instagram. Ou se não viu, alguém já deve ter comentado contigo. Ele é aquele cara que pergunta assim, ó, você é CLT ou PJ? Ele também entrevistou o desempregado de BC, ou ainda a menina do job. Estou falando com quem? Com o Albertoni. Albertoni, seja muito bem-vindo ao Comunidade Elite. Muito obrigado, gente. É um prazer imenso estar aqui, viu? Sim. E como vocês sabem, a nossa ideia, né, Albertoni, é sempre trazer um convidado especial para fazer um bate-papo aqui com a Comunidade Elite. Eu tenho um curso que é o Elite Jurídica, que é muito focado para advogados, mas o Comunidade Elite, ele abre um leque de oportunidades para a gente conversar com outros profissionais. E o que eu quero dizer com isso? Nesse mundo, no mundo da Comunidade Elite, a gente vai falar muito de empreendedorismo, mas não só o empreendedorismo que é o empreendedorismo jurídico, o empreendedorismo como um todo. Porque quando a gente olha, por exemplo, para os empresários, um advogado é um empresário. Então a gente pode tirar muitos ensinamentos dos empreendedores, seja ele de negócios, networking, como de repente olhar para captar mais clientes, olhar para o seu faturamento, métricas de faturamento. E esse é o nosso intuito e por isso você é nosso convidado especial hoje. Então, para você dividir um pouco da tua história com a gente, para você contar de onde que você veio, quais são seus planos futuros, e assim a Comunidade Elite tira vários insights poderosos aqui desse cara que é um fenômeno. Show! Então eu vou começar com algumas perguntinhas. Vamos lá. Porque eu sei que você é um cara super empreendedor e também sei que você, desde pequeno, você assim arregaçou as mangas, vamos dizer assim, e você foi trabalhar. Eu pesquisei a tua história. Olha, tô vendo. Então eu sei que desde ali dos 6 aos 10 anos você trabalhava no sinal, vendendo bala, depois foi trabalhar vendendo pamonha, depois nos 16 anos você entrou ali dentro de uma loja para você ir trabalhar como estoquista. E com 21 anos você comprou a loja do seu patrão. Exatamente. Meu Deus, pessoal, o que é isso? E dá pra ganhar dinheiro com isso? Essa é a pergunta dele, hein? Deu pra ganhar dinheiro. Me conta como é que foi. Como que assim surgiu essa tua veia empreendedora? E como que despertou esse assim, tipo, vou comprar a loja do meu patrão e vou juntar dinheiro pra isso? Como é que foi? Bom, vamos lá. Eu vendia bala no Farol, eu fui até mais ou menos os 16, 17 anos. Então eu não parei antes. E quando eu entrei na loja de calçados, eu entrei aos 14 anos de idade na loja de calçados. E com 16 anos de idade eu fui gerente da loja de calçados. Olha isso. E eu me lembro até que no dia que eu assumi isso, gerou briga de até sair porrada mesmo. Porque tinha gente lá que tinha o mesmo tempo de profissão do que eu tinha de idade. Então eles não aceitavam isso. Só que eu sempre fui aquele cara que pensei muito pra frente. Lá na minha infância, meus pais eles eram bem ricos, para te falar a verdade. E na separação eles quebraram e eu era acostumado a ter uma vida muito boa. E aí eu não abria mão disso. Então eu pensei, poxa, para eu continuar tendo o que eu tô acostumado, eu tenho que fazer alguma coisa para gerar uma espécie de riqueza. Para eu conseguir comprar o que eu quero. Então veio lá de trás, né? Que meus 4 avós eram comerciantes. Legal. Os meus pais são comerciantes e eu também. Então eu até brinco com a minha esposa, que é um puro sangue, né? Já vem desde sempre essa veia empreendedora. Quanto a comprar essa loja, eu trabalhei ali dos 16 anos de idade até os 21 com o mesmo patrão. Então eu tinha um valor ali a receber, né? E eu me casei. Nessa época, me juntei, na verdade, né? Com isso daí, eu fui morar nos fundos da loja de calçados. E aí o meu ex-patrão, ele trazia o pessoal lá pra poder ele vender a loja pro pessoal. Aí imagina como que eu ficava. Corre o risco de eu ficar desempregado e desabrigado, né? E sem lugar pra morar. Com a esposa, né? Recém-casado, recém-ajuntado. Exatamente. E sem ter onde morar. E aí com isso, o que acabou acontecendo? Eu falei, poxa, eu vou dar uma entrada em um apartamento. Aí eu fui no Banco do Brasil, levei minha documentação e tudo mais. Só que aí, em uma semana ele trazia uma pessoa, na outra semana ele trazia outra pessoa. E meu coração, como é que tava? Com isso, eu cheguei numa hora que eu falei, eu acho que vou fazer uma loucura, cara. Ele não quer vender? Aí eu fiquei puxando as informações que ele tinha feito uma ótima condição para um cara. Aí para outro ele tinha feito outra condição. Para outro ele tinha feito outra condição. E aí eu fui no Banco do Brasil, eu abri uma empresa naquele endereço dele, lá,
acho que casa 2 ali, uma coisa do lado. E aí eu levei, com a minha documentação, eu tirei um empréstimo, com mais os meus direitos, eu comprei, eu dei a entrada na loja, porque ele tinha facilitado para uma pessoa, porque era amiga dele. Ele tinha feito um desconto para uma das pessoas. Então eu fui pegando o melhor de cada negociação que eu fiquei de olho, e eu coloquei na mesa. Eu falei, cara, vende para mim. E ele me vendeu. Legal. E você já, por exemplo, assim, você já conhecia o negócio? Sim, né? sim, Porque você totalmente. estava ali dentro. Você já conhecia os clientes? Sim. Né? Já sabia da operação. E a tua esposa nesse momento, né? Ela te apoiou? Sim, ela continuou trabalhando, ela trabalhava fora como CLT, e eu até então, foi meu primeiro casamento, né? E eu ficava lá na loja. Só que tem o seguinte, enquanto eu trabalhava para ele, não é que eu fazia corpo mole, eu trabalhava muito. Só que quando eu peguei a loja, para eu poder pagar um empréstimo e para eu poder pagar as prestações da loja, o que eu tive que fazer? Passei 11 meses sem fechar a loja, nem Natal, nem Ano Novo, nem feriado, não existia isso. Todos os dias eu abria a loja para poder vender, porque eu precisava aumentar a quantidade de mercadoria dentro da loja, que era pouca quando eu peguei, e pagar o empréstimo e pagar a prestação. Trabalhei que nem um maluco, mas eu consegui. Alguma coisa que eu sempre falo, né? Assim, às vezes você precisa investir no teu negócio, e investir não necessariamente que você vai ter todo o dinheiro para você investir no teu negócio. Vamos supor que você aposte efetivamente na tua operação. Vou abrir uma loja, eu sei que isso aqui vai dar certo. Às vezes você não vai ter o capital inteiro, mas você tem parte dele. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer uns boletos. Sim. E o homem, ou a mulher, né, que não tem um boleto para pagar, não vai para frente. Ainda não amadureceu. Não, exatamente. É porque assim, você tem um compromisso, né? A não ser que você seja um baita picareta que você está fazendo só para levar dinheiro, né? Mas que não é o caso, né? Não. Mas se você tem um boleto para pagar e se você tem um objetivo que você quer cumprir, você vai se endividar para fazer uma alavanca financeira para que você consiga efetivamente chegar no teu objetivo. Então, é importante às vezes, né? Então, muitas vezes, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado jurídico aqui, mas sempre olhando num viés empreendedor, às vezes o advogado ele tem medo de fazer conta. Então, assim, fazer dívida. Conta aqui no Sul é dívida, tá? Eu vou fazer uma dívida, fazer uma conta para ficar devendo. E às vezes a pessoa fica acomodada. Então, ela para de buscar o crescimento por ela ter medo, às vezes, de se comprometer com um boleto para pagamento, por conta de que, assim, mas será que eu vou ter dinheiro para pagar? E aí, às vezes, quando essa pessoa se acomoda, ela passa a fazer o corpo mole, que você mencionou agora. E quando ela tem um boleto para pagar, ela vai efetivamente, cara, final de semana vai trabalhar. Eu vou precisar fazer uma reunião à noite, ela vai fazer. Eu vou precisar acordar mais cedo para eu dar um gás aqui. E ela vai se comprometer. E às vezes o resultado dela e o negócio dela vai estar tão certo que talvez se ela tivesse ficado lá no negócio dela, também teria dado certo se ela tivesse dedicado tanto quanto quando ela foi para o negócio sozinha. Só que daí não vai ter ninguém para apoiar ela, né? Para bater nas costas e dizer assim, olha, não, o teu salário está aqui. Né? Não, fica tranquilo, né? Que você não precisa se esforçar muito que o teu salário vai estar aqui. Não, é você com você mesmo, é um empreendedor com o empreendedor mesmo. Então, e o teu negócio dá certo se você se empenhar. Semana passada eu recebi a doutora Andiara aqui, a Andy. E ela falou que, assim, ela pagou muito preço no começo da carreira dela. Hoje ela tá muito bem, felizona no direito. Mas hoje, para você ter uma ideia, ela não consegue nem digitar mais. Ela fala que ela digita com a canetinha. Porque de tanto que ela se empenhou em, por exemplo, fazer peça processual, trabalhava até mais tarde, às vezes virava à noite, porque ela tinha o negócio dela, ela queria que o negócio dela desse certo. Então, assim, E de fato deu, né? Deu muito certo. E de repente, nesse primeiro momento, você vai pagar o preço para você ser um empreendedor de sucesso lá na frente. Que foi o que aconteceu contigo. Sim, na verdade, tem a diferença entre ser um empreendedor e ser um empresário, tá? Boa. Então, tem a diferença entre ser um advogado e ser um empresário, dono de escritório, que consegue administrar isso daí. Então, eu imagino que ser um advogado, ele seja uma especialidade técnica, né, que tem que ralar muito para poder adquirir esse conhecimento, e o empreendedorismo eu acho que é igual. Só que o que acontece? Tem a parte de gestão do negócio, você tem que fazer os números fechar. Então, às vezes, ser um advogado, né, vamos falar com o teu público, ser um advogado e ser um empresário são coisas diferentes. Quando você junta esses dois, cara, aí você vira um monstrão. Tá entendendo? E aí as coisas começam a dar certo, mesmo quando tem cara de que vai dar errado. Por quê? Porque quando você faz os números fechar, faz as contas, mas eu não gosto muito disso. Então, empresário não tem essa zona de conforto.
Você não tem esse... esquece isso. Uhum, Não, uhum. não, eu até brinco, é que nem você vai ser empresário, sim, então é mais ou menos você tomar um banho gelado todos os dias de manhã. O Uhum, que é isso daí? uhum. Respira fundo e vai. E vai. E faz o que tiver de fazer. E o que eu vejo? Eu estou muito inserida dentro do mundo jurídico com grandes nomes do mundo jurídico. Até mesmo por conta do Elite Jurídica, eu vou ter contato com essas pessoas para eu extrair o melhor deles e trazer para a comunidade Elite, para o Elite Jurídica, coisas que essa galera que está muito no topo hoje fez no começo e que deu certo, e coisas que eles fizeram e, cara, não faça isso, que isso aqui não vai dar certo. E quando eu olho hoje para os grandes nomes do direito, grandes nomes da advocacia, você passa por um caminho de empreender, mas ser empresário. Uhum. Então, é bem isso que você falou, porque às vezes, no caso do direito, você tem muitos advogados que eles são letra fria da lei, caixinha quadrada, eu falo. Estudaram muito para ser advogados, mas não estudaram para ser empresários. E essa semana ainda estava escrevendo uma parte de um texto lá que vai sair agora semana que vem, falando justamente isso. Então, assim, o que você precisa ter hoje para você ser um empresário de sucesso? Ou você deixar de ser só um advogado e você passar a ser um advogado de sucesso? E passa muito pela gestão do negócio. Então, vai falar lá do, por exemplo, estabelecer metas, ter indicadores, ter um comercial muito forte. Então, você passa a começar a olhar realmente, né, como se fosse pratos que você vai precisar equilibrar ao longo da tua gestão, mas você não pode só focar só na área jurídica. E daí, de repente, o advogado está só focado na área jurídica e ele esquece de fazer a gestão do escritório, por exemplo. Contratar pessoas e colocar pessoas no lugar certo. Fazer, no nosso caso aqui dos advogados, não tem o estoque. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um empresário, esse empresário, vamos supor, de uma loja como você tem, o empresário vai precisar fazer a gestão do negócio, ele vai precisar olhar para o banco, ele vai precisar olhar para o estoque para saber o que tem dentro de casa ou não, qual que é a mercadoria que está girando e a mercadoria que está parada, quantos dias de estoque você tem dentro de casa, então você vai precisar fazer uma ação para você reduzir esse estoque. Então, o empresário, quando a gente olha, por exemplo, para quando tem mercadoria física, que ele consegue palpar, vamos dizer assim, é mais fácil porque ele está vendo ali dentro da casa dele, né, dentro do estoque, que o negócio está se acumulando e a venda não está acontecendo. Um pouco é diferente com o advogado, porque o advogado não tem muito essa noção de meu estoque está alto. Mas ele precisa controlar esse giro de que vai acontecendo os negócios. Por exemplo, quantos contratos eu fechei esse mês? Tem advogado que não sabe. Quantos clientes eu tenho na base? Que eu posso fazer um CRM daqui a pouco para esse cliente, né? Ó, hoje eu estou te vendendo um contrato que é, por exemplo, vamos supor que você tomou um golpe lá e você vai precisar mover contra o banco. Você vai ter um produto jurídico para isso. Mas daqui a pouco esse cara está se divorciando, esse empresário. Você tem um outro produto jurídico para ele. Então, você consegue trabalhar com vários produtos jurídicos para vários públicos diferentes, né, para várias personas diferentes, e às vezes oferecer produtos diferentes para a mesma persona, para o mesmo consumidor. Exatamente. O que acontece? Vamos fazer uma jornada aqui, né? Vamos dizer, um advogado que ele está em regime CLT, então ele está acomodado. Só que eu costumo comparar mais ou menos assim. Você já passou na estrada e tem um monte de gente, aquele pessoal que conserta a estrada e tudo mais, que tem 1 ou 2 trabalhando e 10 em volta? Sim. Tá. Então, assim, tem muitas pessoas que eles se acomodam. São as pessoas que ficam olhando os outros trabalhar. Tá entendendo ou não? Então, assim, por mais que esteja em regime CLT, pelo amor de Deus, tá, gente? Tem pessoas dos dois perfis, tá? Tem uns que faz acontecer e tem uns que jogam nas costas dos outros, que é a teoria de Pareto ali, os 80-20, né? Isso aí. O que ocorre? Um advogado que está no regime CLT, ele vai fazer a transição, eu sempre aconselho, poxa, começa a pegar algumas causas fora, né? E quando você fala, poxa, eu ganho R$3.000, R$5.000 aqui como CLT, você tem que fazer no mínimo 3 vezes mais o seu salário dentro de 1 mês. Só que vezes 3 meses. Aí você sai do seu CLT para você ir ser PJ, mas ainda não é hora de assumir custos fixos. Alugar um super escritório e tudo mais. Só que um exemplo, também precisa entender sobre gestão. O pessoal fala, igual você comentou agora, um lojista, ele consegue entender, que ele bate o olho no estoque dele e fala, essa mercadoria já faz tempo que tá aqui, tá muito velha, da estação passada e tudo mais. Com o advogado ele não enxerga isso. Porém, o que tem em comum de um comerciante de produto físico
e um advogado que vende um produto jurídico, os dois ganham dinheiro com tempo, tá? Então, eu sempre faço uma comparação do seguinte. Você fecha um tipo de negócio a cada 30 dias. Então, quantas vezes no ano você fez aquele tipo de negócio? 12. Você ganhou um X dinheiro. Vamos dizer que você fique mais eficiente naquele negócio. No meu caso, seria de produção ou de vendas. Ok. Então, em vez de eu vender aquela mesma quantidade ou fabricar aquela mesma quantidade em 30 dias, eu consigo uma eficiência que eu consiga fazer agora em 15. No final do ano, 24 vezes. Certo? Aí vamos continuar evoluindo. Essa galera atinge um nível de excelência tão legal que em vez de eles fazerem em 30 dias ou em 15, eles conseguem fazer em 7 dias, uma semana. Um ano tem 52 semanas. Então, vamos lá. Quem ganha mais dinheiro? O cara que faz o serviço a cada 30 dias, aquele determinado contrato, aquela determinada ação. O cara que faz 24 vezes no ano, né? No caso, ou 12 vezes no ano. Ou 24 vezes no ano. Ou 52 vezes no ano. Quem ganha mais? Você consegue entender de que tanto faz ser venda de um produto físico quanto um produto jurídico, ganha-se dinheiro com tempo. E isso é gestão do tempo. Perfeito. Mas também é gestão de dinheiro, fluxo de caixa e tudo mais. Então, quem não se atentar a isso, seja advogado, médico, vendedor de bala no farol, que nem eu já fui. Exato. Tá entendendo? Se não entender isso, a tendência é que quebre. Eu mesmo quebrei 5 vezes e meia. Então, assim, precisa ficar atento à questão do tempo. Então, o pessoal pega um negócio e fica procrastinando demais, na verdade, não é o seu cliente que está perdendo. Você está perdendo muito mais que ele. Duas coisas você está perdendo. 3 coisas. Você está perdendo, primeiro, o próprio cliente. Segundo, a indicação desse cliente. E terceiro, você está perdendo uma coisa que você não consegue comprar. O tempo. Ou fala para mim que alguém fala, poxa, eu vou comprar aqui com R$1 milhão, vou comprar mais um mês da minha vida no final dela. Não tem condição. Então, se você perde o tempo, o que acontece? Sim, não tem como recuperar, né? Exato. E você falou uma coisa aqui bem interessante. Eu falo que hoje o teu cliente, ele é o teu maior, ou melhor ou pior promotor de vendas. Então, por exemplo, se você faz um bom serviço para o teu cliente, se você entrega um produto de qualidade, quando aquele cliente precisar, ele vai te buscar de volta. Quando alguém perguntar uma indicação ou pedir uma indicação, ele vai te indicar. Porque você prestou um bom serviço para ele, entregou na data correta, fez um serviço de qualidade. Agora, se o contrário for verdadeiro, e você não entregar um serviço de qualidade, ou você entregar um produto, por exemplo, eu entreguei um produto lá que veio meio produto, por exemplo. Ele esperava receber uma qualidade X, recebeu Y. Cara, ele vai fechar o negócio contigo, muitas vezes ele não vai nem reclamar com você, porque se o cliente ainda reclama, você tem a oportunidade ainda de você receber um feedback e você saber onde que você está errando. E quando nem isso faz? Ele simplesmente assim, tchau, eu não vou mais me incomodar com esse cara. E ele vai, a primeira oportunidade que ele tiver, porque uma coisa é fato, é muito mais fácil alguém falar mal do teu trabalho, do que alguém falar bem do teu trabalho. Porque as pessoas têm necessidade, quando te perguntam assim, e aí, como é que você tá? Tô doente, cara. Como é que você tá? Puta, aconteceu, cara, me fecharam no trânsito, quase bati. Então, assim, você tem uma tendência a você falar mais mal das coisas do que falar bem. Então, nesse sentido, provavelmente o cara vai falar, não fecha negócio com a Bertone, não fecha negócio com a Fabiana, porque ela, uma enrolona, né, não entrega. Ó, um cliente satisfeito, ele vai te trazer mais 1 ou 2. É isso aí. Um cliente insatisfeito, ele no mínimo tira 10. Olha aí. Isso é, vamos falar assim, não existe uma estatística, mas existe isso desde que eu nasci, eu ouço isso daí. Então, se você quer cuidar bem do teu negócio, tem que cuidar bem do teu cliente. E às vezes, cuidar bem do seu cliente também é falar não pra ele. Exato. Porque eu sempre faço essa comparação. Vamos imaginar, eu tenho só 4 filhos. Então assim, a molecada, se fosse por eles, eles tomariam sorvete no café da manhã, no almoço e na janta o mês inteiro. O que aconteceria com 2 meses? Imagina. Estariam todos doentes. Então, o que acontece com isso daí? Às vezes você também precisa falar não. Por quê? Porque você sabe o que é o certo. Você não é o profissional, você não é o cara que estudou para aquilo, você não sabe o que você está falando. Às vezes o seu cliente ele está emocionalmente envolvido com aquilo. Então você precisa também tirar a venda dos olhos dele e mostrar a realidade. Por mais que isso seja não tão confortável, só que o que acontece? Ele vai olhar pra você e vai falar, a Fabiana, ela não falou o que eu quis, mas ela foi super honesta comigo. Ela não teve medo de perder aquele negócio
Então, numa próxima oportunidade que eu vou pensar em algum produto próximo daquilo dali, então que seja na área da advocacia, um exemplo, qual é a pessoa que ele mais respeita? Você entendeu? Aquela pessoa que teve a coragem de olhar na cara dele, que o empresário tem muito isso, tá? Então, assim, o empresário, quanto mais sucesso ele vai tendo, menos pessoas vão dizendo não pra ele. Eu quebrei uma das minhas vezes, porque todo mundo que tava ao redor de mim ficava me bajulando, e eu me arrebentei. Então, pessoas, quando olham pra mim e falam, Tony, não tá legal, esse não é o caminho, cara, eu paro o que eu tô fazendo e olho pra essa pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que ela tem a coragem de falar e não tá pensando somente na venda. Então, pessoas que fazem isso, por exemplo, que se posiciona, essa pessoa tem o meu respeito. Por mais que eu tenha que tomar aquele remédio amargo no primeiro momento. Então, uma coisa que eu sempre falo pro meu pessoal é, o seu cliente, ele tem sempre razão até a página 2. Tô falando pra tratar o cara mal. Eu tô falando de que você estudou, você sabe do que você tá falando e você pode mostrar pra ele tecnicamente que ele não tá tão certo assim. Então, é interessante mostrar e falar a verdade. Por quê? No final, o respeito vale mais que dinheiro. E querendo ou não, assim, você é a autoridade ali na frente, né? Você é o cara que entende do negócio. Então, por exemplo, se alguém te contratou para realizar qualquer operação, produto, serviço, é você o cara que entende. Se ele tá te contratando é porque ele não sabe daquilo. É a mesma coisa quando você vai num médico especialista, por exemplo. Vamos supor que você esteja com problema no joelho. E você vai num cardiologista? Não vai. Você vai num cara do joelho. E às vezes você vai esperar ali 6 meses para você ir naquele médico específico, porque ele é o cara do joelho. Porque se ele falar assim pra você, não, você vai ter que fazer 3 alongamentos 5 vezes na semana, porque é isso que vai dar certo. Você não questiona. Você tem que tomar vitamina, não sei o que, cálcio, não sei das quantas, manipulado na farmácia, que vai custar R$600, que senão você vai parar de andar. Cara, você vai, mesmo que você não tenha condição, você vai fazer. Dá um jeito. Dá um jeito. Porque ele é o especialista. Porque você não sabe. E aí uma outra coisa que eu sempre falo, né? Você precisa, de repente, assim, deixar muito claro pro teu cliente quais são os caminhos. Sempre vai ter 2, 3 caminhos para você percorrer. E você tem que deixar alinhado ali com o teu cliente. Você tem que fazer um tete a tete com ele e dizer, assim, quais são as possibilidades. Eu pego uma folha e eu realmente vou desenhando. Falo, olha, a gente tem a possibilidade de ir para cá, a gente tem uma possível solução que vai ser essa e essa e essa. Se a gente for para cá, a gente tem essa e essa e essa solução. A parte contrária vai te dizer o que ela quer. E a gente tem esses caminhos. Qual o que você vai querer? Então, assim, daí às vezes, muitas vezes o cliente vira para mim e fala, não, é você que escolhe, porque eu não sei. É o cara especialista. Só que você deu as 2 opções. Porque às vezes a gente tem muitas pessoas que querem, muitos profissionais, que querem adivinhar o que o cliente acha que é melhor para ele. E muitas vezes o que ele acha não é o que o cliente quer ou que seria realmente melhor. Então, por isso que você tem que trocar muita figurinha e ser muito transparente com o teu cliente para deixar ele tomar a decisão final. Olha, mesmo porque a vida é dele, né? Exatamente. Quem vai pagar o preço no final? Ou benéfico ou não? Você vai ser muito sincero com o teu cliente. Posso fazer X produtos assim, assim. Posso te entregar o serviço assim, assim. Se a gente fizer assim, vai sair tanto. Se a gente fizer assim, vai ser mais barato para você. Se a gente fizer desse jeito, vai ter tal saída, ou tal solução, tal consequência. Mas deixar claro para o cliente, né? E a hora que vir para a mesa ali a negociação, você vai dizer assim, não, meu profissional que estava me orientando, ele me orientou que eu posso fazer isso, isso, isso. Então eu vou dessa maneira. O que tu acha, doutor? O que tu acha, Tony, que dá pra gente fazer? Tu vai dar a tua opinião, né? E daí, sim, se for uma escolha do cliente, né? Tem cliente que a causa ali é, por exemplo, 200 mil, o cara gasta 300 mil só tentando provar que ele tinha razão do negócio. Meu Deus, totalmente emocional. Perdeu dinheiro porque ele queria provar que ele tinha razão. Então, assim, tem coisas que não dá pra explicar, né? Não dá pra explicar, exatamente. E voltando aqui na nossa conversa, eu vejo você muito na ponte aí, São Paulo, Curitiba, agora bastante em Balneário Camboriú. Onde que a tua empresa está localizada hoje? Qual que é o teu ramo? Porque eu vejo muito ali, você é PJ, CLT, vejo você muito nas redes sociais. Mas você também tem empresa aberta. Me conta um pouco assim, o que é esse teu negócio de empresa? Não é mais calçado, provavelmente, não é né? Mais, não é mais, não. Já tive. Já teve. E o que você está fazendo agora? Recados de empreendedorismo, como é que você toca o teu negócio? E se dá para ganhar dinheiro com isso, menino? Não, dá, eu tô feliz. Ó, o que acontece? Eu tenho uma distribuidora no Brás e tenho uma fábrica na Penha. Legal. Tá? Só que lá nós vendemos t-shirts, blusinhas, né, camisetas, a R$10 para
sacoleiras e lojistas, né? Então, o atacarejo ali que a gente chama. Ok. E por que que eu venho muito aqui para baixo, né? Porque eu produzo tecido aqui do lado. Brusque. Isso, Gaspar, do ladinho. Ah, ali, legal, né? legal. Então, assim, eu sempre venho pra cá porque eu mesmo gosto de cuidar de alguns detalhes da operação. Então, Entendi. você tinha comentado ali no começo da nossa conversa sobre indicadores. Uhum. Cara, isso é de uma extrema importância. Então, assim, hoje eu tô aqui, então o meu pessoal lá de São Paulo, eles me mandam um relatório de 4 áreas diferentes todos os dias, e eu vou aqui avaliando e eu tenho a visão macro da empresa através de números, os indicadores. Ok. Só que, por mais que isso daí aconteça, eu tenho uma agenda a cumprir que eu quero ir olhar os setores. E às vezes o setor não está lá dentro, às vezes ele está aqui no sul, porque como eu compro o algodão, mando para fiação, aí a gente tece, a gente manda para tinturaria, para então chegar tecido em São Paulo. Para aí a gente manda cortar, estampar. Tá entendendo? Então é bastante, apesar de ser R$10, é bastante trabalhoso. Na verdade, então, tu faz a operação de comprar o algodão, fazer o tecido. Fazer o fio. O fio. Isso. Aí fazer o tecido. Aí o tecido fica pronto aqui. Isso. E aí vai a gente pra manda São Paulo. tingir na cor que a gente quer. Aí só aí vai pra São Paulo. Depois disso é que a gente vai mandar cortar, estampar, costurar, fazer o acabamento para mandar pra loja. Caramba, fiquei chocada. É. E financeiramente, compensa? Óbvio, né? Senão não estaria fazendo todo esse trabalho. Mas assim, quando você coloca na ponta do lápis em grande escala, né? Muito provável. Sim, sim. A gente agora tá... Como é que funciona? Eu montei essa empresa num modelo startup. Legal. Então, lembra das 12 semanas? Das 12 vezes no ano, 24 vezes no ano e 52 vezes no ano? Sim. Então, eu estou tentando trazer para 52 vezes por ano. Estou nesse trabalho. Então, quanto mais vezes o dinheiro roda, mais eu ganho. Então, praticamente não faço conta de quanto eu ganho por peça. Eu faço conta de quanto que eu ganho na operação, quantas vezes o dinheiro gira. Você entendeu? Entendi. Porque se a gente for fazer conta vendendo uma peça de R$10, eu desisto rapidinho. Sim. Né? Então, o meu lucro, ele não mora na unidade. O meu lucro, ele mora na velocidade. Tá? Então, assim, é mais um modelo bem parecido com um modelo startup. Então, a gente está agora vendendo a R$10, num modelo de angariar o máximo de clientes que nós temos. Hoje a gente tem, acho que, quase 12 mil clientes cadastrados. Em todo o Brasil? Sim. Mas sul e sudeste e um pouquinho do centro-oeste a gente é bem forte. Nordeste, quase nada. Norte, nós temos alguns clientes bem grandes também. Então, assim, a gente vende nesses valores para a gente angariar o máximo de cliente que a gente puder. Então, a gente vai pensar em lucro daqui a pouco. Vou te dar um belo exemplo. Claro que são outro nível, mas é o Nubank. O Nubank, ele só foi ter lucro quando ele tinha, acho que 80 milhões de clientes. E ele passou, acho que 6 anos sem dar um centavo de... Pelo contrário, dando prejuízo todos os dias. O que aconteceu? Nos 4 primeiros meses dele, ele pagou o prejuízo de 6 anos. Fez essa conta? Sim, eu imagino. Então é mais ou menos nesse modelo que eu faço. Eu tô numa fase de expansão, então eu praticamente fico quase que trocando figurinha, mas aumentando bastante, para depois eu ajustar essa parte da margem de lucro, e aí sim... Dá pra ser muito feliz. Legal, legal. E aí, assim, você tá agora, por exemplo, ajustando esses teus indicadores, ajustando a casa, né, trazendo mais clientes aqui pra base. Você tem um único produto, que é essa blusa de R$10, ou você já pensa em fazer um trade-up aqui, aumentar o ticket médio de faturamento? Não precisa, porque a gente escolheu um único modelo e o que a gente troca é cor e estampa. Então eu chamo de modelo Havaianas. É o único modelo. Camiseta, você já viu alguma de 3 mangas? 3 mangas? Não. E não vai ver. Beleza? Então tá na moda faz quantos anos? Beleza, e daqui pra frente, quantos anos? Então eu tenho muito mercado. Basta eu ser eficiente, ter uma modelagem muito boa, que isso conta, e você ter um produto muito legal. Você tem um produto muito legal, acho que num contexto bacana, né? E com isso daí, os seus clientes, você tendo um preço agressivo como eu tenho, de R$10, naturalmente vai vir muitos clientes atrás disso. Naturalmente. E deixa eu te perguntar, hoje você tem concorrente que fornece o mesmo produto que você? Não. Vamos lá. Tem pessoas que vendem o mesmo preço. Tá bom. Só que não é o mesmo produto. Não consegue. E o que faz você ser diferente do teu concorrente? Custo-benefício. Custo-benefício. O melhor custo-benefício do Brás hoje, eu acho que é meu.
Ok. E acho em cima de pesquisa, tá? Então, Isso que eu te quase uma perguntar. certeza. É isso que eu te perguntar. Porque assim, para você também oferecer, por exemplo, hoje você oferece a R$10. Uhum. Mas se de repente você tivesse um outro concorrente do lado, que tivesse um produto muito similar ao teu, que tivesse vendendo mais barato, talvez você perdesse um pouquinho a tua força ali de competitividade. E aí o que você ganha eu sempre pergunto, o que faz você ser uma oferta única, irresistível? Por exemplo, você me falou, meu produto é muito bom, né? O tecido é bom, eu movimento ali a cor da estampa, eu vou lá fiscalizar o tecido, o fio, como que é feito, e eu vou lá em loco, eu não terceirizo isso. Então, talvez esse seja um diferencial teu que você pode oferecer para o teu cliente, para a tua revendedora, que tu não vai ter problema daqui a pouco. Por exemplo, tu vai oferecer um produto de qualidade para ela. Apesar de ser R$10. Apesar de ser R$10, exatamente. Legal. E você pretende expandir esses teus 12 mil clientes aqui, para abrir o leque para outras oportunidades? A nossa meta é 50 mil. Em quanto tempo? Eu acho que até final do ano que vem. Por quê? Nós passamos de uma fase de ajustar o produto. Ok. Aí a gente acabou de entrar na fase de trazer mais cliente. Legal. Né? E aí, um exemplo assim, até então a gente tinha uma quantidade limitada de cliente, tinha até lista de espera, né? E a gente passou bastante tempo até que a gente falasse, olha, agora está do jeito que tem que ser. Aí agora a gente vai para a próxima fase, lembra do modelinho startup? Sim. Para a próxima fase, que agora é trazer o máximo de cliente que pode. Porém, agora no final do ano, a gente deu uma segurada, a gente não está abrindo... Tá abrindo alguns clientes, né, bem pontuais, se eles forem estratégicos, sim. Porque o pessoal passou o ano inteiro comigo. Okay. Aí no final do ano eu vou abrir para 1 milhão de pessoas. Não vou fazer isso com o meu pessoal. Então eu tenho essa lealdade muito forte em mim. Né? E isso não só em mim, mas dentro da empresa inteira. Tanto faz o time comercial ou a produção. Não interessa, todo mundo sente bastante essa lealdade. E eu vou chegar num ponto aqui contigo de sair de 12 mil clientes para você ir para 50 mil clientes até o final de 2025, que você trouxe, a dor do crescimento. Porque assim, uma coisa, hoje a tua empresa ela tá preparada e tá ajustada e tá rodando com 12 mil clientes. Quando você colocar 50 mil clientes dentro do teu negócio, a tua equipe provavelmente ela não vai ser a mesma. Você vai ter que aumentar a tua equipe. Mas um exemplo, a minha formação ela é de PPCP. Sabe o que é isso, não? Não. Planejamento de processo e controle da produção. Boa. Então, assim, essa parte do crescimento, então quando eu penso, poxa, eu vou aumentar a minha carteira de cliente, naturalmente eu já sei que vai aumentar a minha produção, tem que aumentar. Então eu já calculei isso daí. Hoje, eu ouvi até de uma colaboradora minha, essa semana, que ela falou assim, Tony, aqui tá tendo mais cacique do que índio. Aí eu falei pra ela, amiga, cada pessoa estratégica que tá aqui hoje sujando a mão de graxa, porque meus líderes, ele não fica sentadinho numa sala de ar-condicionado, não, tá, amiga? Vai em loco e coloca junto, puxa o time inteiro. Então, assim, hoje tem líderes dentro da empresa que não tem nenhum auxiliar, né? E aí, conforme a empresa vai crescendo, então aquele setor ele já tá desenhado. Já tá desenhado e aí a gente vai colocando apenas auxiliares abaixo dos setores que já existem. Então, isso já está planejado. Show. É legal você ter isso. Uma coisa que eu trago dentro do Elite Jurídica você precisa ter um ponto de equilíbrio entre receita e despesa. E muitas vezes você acha assim, tô faturando mais, tô ganhando mais dinheiro. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí eu falo muito de você ter mapeado esse ponto de equilíbrio. Porque vamos supor, aí eu falo a dor do crescimento. Você começou a faturar mais. Você tá 200 mil, 300 mil, 400 mil. Mas a tua despesa também ela vai subindo junto. Por quê? Porque você vai lá ter um percentual. Então, por exemplo, se você sobe tua receita 5%, muito provavelmente a tua despesa vai subir um pouquinho também. Por quê? Porque tu vai ter que contratar mais uma pessoa, você vai ter que ter um gasto maior com compra de fio, por exemplo, com compra de algodão. As variáveis, né? Exatamente. Vai ter um custo a mais do transporte para levar para lá, vai contratar mais, por exemplo, enfim, N coisas aqui que eu falo desse ponto de equilíbrio. Então, é legal você eleger... Tô aqui ensinando o padre a rezar missa já, né? Mas muitas vezes eu já faço esse viés, por isso que é legal a gente fazer esse bate-papo. Mas, eu tenho uma maneira bem simples de entender isso. Conta. Assim, quando você vai pra ponta do lápis, ela é mais complexa, mas de maneira simplória de explicar isso, tá? Vamos lá, o que você está falando imagina só que a pessoa tem um custo de operação. O que é o custo de operação? É o custo fixo, aluguel, água, luz, aquele negócio que você já tem toda semana, e o seu custo variável. Quanto mais você vende, sacolinha, por exemplo, sapato ou blusinha. Quanto mais você vende, mais sacolinha você vai usar. Então, a gente está falando de custo variável. Uma coisa que eu não abro mão de fazer toda primeira semana do mês,
eu pego o meu gasto total Uhum. do mês anterior e fora produto, Uhum. e eu diluo por quantas peças eu vendi. E assim eu Perfeito. tenho o meu custo de operação Perfeito. por peça. Perfeito. Tá entendendo ou não? Então assim, por mais que tenha um advogado, lembra do que a gente falou? Uhum. De 12 operações por ano, 24 ou 52? Exato. Beleza, vamos lá. Imagina só que você tem o seu escritório, que você tem um custo fixo ali de 5 mil reais entre auxiliar e o seu escritório. Sim. Ponto. Sim. 5 mil reais. Se você fechar um único contrato naquele mês, a gente está falando de que quanto que custou a sua despesa versus o seu contrato? Uhum. 5 mil. Beleza? Agora, se você fechar 2, aqueles 5 mil custou quanto por contrato? Uhum. 2,5. Uhum. E se aqueles 5 mil, você fechar 4 contratos dentro daquele mês, um por semana? Então a gente está falando que custou R$ 1.250 por contrato. Uhum. Então é um custo de diluição. Eu estou falando de maneira simples. Sim, sim. Né? Mas dá para entender Não, de forma isso, simples assim? É isso. Eu tenho uma aula específica dentro do Elite Jurídica que é um cursinho, vamos dizer assim, não gosto de falar cursinho, porque eu já transformei eles aqui, eu peguei os advogados e já virei eles vendedores, marqueteiro e contábil. Já tem uma aula específica que eu falo de contabilidade para advogados. E o que é isso? Ah, deve ser um negócio da NASA dentro do negócio do direito. Não. É você ter mapeado todas as suas despesas, fixas e variáveis, para você chegar no teu ponto de equilíbrio e saber quanto que o teu escritório gasta por mês. E você sabendo quanto que o teu escritório gasta por mês, se você vai conseguir dimensionar, por exemplo, quantos contratos você precisa fechar para pagar aquela despesa. Quanto que sai a tua hora trabalhada? Que daí no direito eles falam de hora trabalhada, né? Uhum. E aí, assim, muitas vezes eu vou dizer assim, cara, eu vou te cobrar 5 mil reais nesse contrato para o cliente. Daí o cliente vai se assustar, né? Mas da onde que vem isso? E às vezes o advogado diz assim, será que eu cobro 1.400 ou será que eu cobro 5 mil? Será que eu cobro 5 mil ou cobro 10 mil? Não sei quanto eu cobro. Ah, e a cara do cliente é má, ele tem cara de que vai pagar 10. Vou cobrar 10 dele. Tá, mas eu sou chorão. Quantas horas você vai trabalhar em cima desse contrato? Sim. Né? Então, tem que metrificar as coisas. Minha hora de trabalho, a OAB hoje ela estabelece que é no mínimo R$350 o valor da consulta, por exemplo. Uhum. Então, como se fosse uma hora de trabalho. Certo. E aí você vai ter lá no mínimo R$350. Mas às vezes R$350 não paga a tua operação, tua hora de trabalho. Aí vem por isso que eu te perguntei do teu concorrente também. Uhum. E aí, assim, quanto que o teu concorrente está cobrando? Daqui a pouco você não vai ser o mais caro, mas também não vai ser o mais barato. Você vai ter ali no médio, para cobrir os teus custos fixos. Eu tenho uma resposta para isso. E ela mora no marketing. Quem contar melhor a história do produto, vende. Exato. E se vender, tem dinheiro no caixa. E se tem dinheiro no caixa, paga a conta. Exato. Né? Pelo menos assim, se você não está conseguindo fechar as contas ainda, mas se você já tem dinheiro em caixa, que aí eu tô falando visão financeira, tem a visão contábil, tá, gente? Vamos começar a complicar as coisas um pouquinho. Mesma coisa que eu falo, porque assim, ó, tem muita tem visão gente financeira e tem visão contábil. Tem muita gente que chega lá pro contador e fala, só o prolabore. Olha. Né? Só isso aqui, ó, tá bom. Não, daí não consegue contabilizar no final. Não, mas aí o que eu digo que a visão financeira é uma coisa e visão contábil é outra. Às vezes o seu caixa tá zerado, mas você tá tendo lucro. Certo? E às vezes você tem dinheiro no seu caixa, mas você tá tendo prejuízo. Tá? Então, assim, o que é visão contábil? É você ver o patrimônio da empresa. Você concorda comigo? Isso daí, ele não tem dia do mês. Todo dia é todo dia. Sim. Então, se você vê ali, o patrimônio da empresa hoje é 100 mil reais. Se você tá cuidando disso e ele baixa para 95, você pode ter 100, 200 mil no caixa. Se você tá devendo a diferença e o seu patrimônio baixou, visão contábil, você tá no prejuízo. E isso é bem real. Às vezes você não tem caixa, mas você está no positivo. Então, contas a receber, que é o caso bastante de serviço. Sim. Você presta o serviço, a pessoa dá uma entrada e ainda parcela. E aí parcela, e daqui a pouco você tem uma rendinha ali caindo todos os meses, né? Sim. Por mais que aí você combina para receber todo dia 10. Aí chega dia 5, você tem que pagar, mas você não tem dinheiro no caixa. Mas o seu saldo está positivo, visão contábil. Você vai receber daqui a pouquinho. Só está faltando dinheiro hoje, que é a coisa mais simples de se resolver, que é o fluxo de caixa. Exato. Dentro de uma empresa. Que um advogado, a advocacia, ela é uma empresa e precisa ser encarado dessa forma. Por mais que o advogado esteja ainda trabalhando como CLT, ele tem que trabalhar com cabeça de PJ. Não, é muito isso, muito exatamente o que você falou. E aí, puxando um pouquinho aqui, né? Se fosse hoje virar você dar um conselho, por exemplo, para um advogado que ele ainda está CLT,
Ou ele ainda, por exemplo, não está performando como ele gostaria. Uhum. E a gente faz essa brincadeira, né? Você é PJ ou CLT, né? Seu CLT ou PJ. CLT ou PJ, exato. Quais as dicas você daria para um advogado para ele, quero empreender, quero sair do CLT, mas ainda não sei para onde ir o PJ. Não sei como é que eu faço para ir para o PJ. O que você fala? Na verdade, assim, qual é o tamanho do sonho desse cara? Porque se ele tem um sonho grande e onde ele está, ele é pequeno perto do tamanho da grandeza do sonho dele, então isso vai fazer com que ele saia da zona de conforto. E isso é a melhor coisa que tem, apesar de ser desconfortável. Tá entendendo? Não? Não, mas é aquela. Imagina só que você tá usando um sapato, né? Eu que venho do sapato. Uhum. Você tá usando um sapato e o seu pé tá apertado ali dentro. Tá apertado dentro de um sapato. O que isso quer dizer? Que você já tá maior do que o sapato. Então, esse desconforto, ele na verdade é uma coisa boa. Então, a pessoa que tá sentindo aquele negocinho mexendo ali dentro dela do desconforto, na verdade, isso é uma coisa boa. O conselho que eu falo é, não sai da CLT enquanto não faz o 3x3, que é você construir fora na sua hora pós-trabalho ali, né? Uma hora extra, mas não dentro da empresa, mas sim para você mesmo. Construir 3 vezes o salário que você ganha fora na sua renda extra durante 3 meses antes de pedir demissão. Se você vai ali, no primeiro mês você conseguiu, no segundo você conseguiu, no terceiro, em vez de você ter conseguido 15 mil, você conseguiu 10, sabe o que você faz? Zera e começa de novo. Enquanto não conseguir as 3 vezes, não saia. Por quê? Porque isso quer dizer que você não resolveu algum problema. Vai caçar. A maturidade do negócio, eu acredito, talvez, né? Não, mas aí um exemplo. É que quando você monta um negócio, ele é cheio de lacunas. Então, qual que é a função de um dono? Né? Ele precisa ir tampando esses negócios. Se em um determinado mês ele conseguiu, no outro também, no terceiro não conseguiu, isso quer dizer que tem uma lacuna ali para ser preenchida. Então não saia porque você ainda não pode. Okay. Isso é um forte indicador que você não pode largar o seu emprego ainda. Isso, uma transição demora 6 a 9 meses, 1 ano, dependendo da pessoa. Cara, mas são só 6 meses. Eu acho pouco para você sair e você ser dono do seu próprio negócio com segurança, sem loucurada, sem negócio de jogar tudo pro ar e falar, vou viver do meu sonho. Isso não enche barriga. Exatamente. Tanto que assim, hoje quando eu falo de grandes indústrias, grandes empresas que faturam aí 20 bi ano. Eu aceito, Jesus. Receba. Eu recebo. Quando você tem uma movimentação, por exemplo, de pessoas, quando a gente está falando de CEOs, agora eu estava num evento em São Paulo mês passado, e vai ter mudança de CEOs em algumas empresas para o ano que vem. Não, mudança positiva. Realmente é que se aposenta, a ideia da operação é que precisa dar um oxigênio para a operação, né, um gás novo e tal. Mas eles já começam desde agora a anunciar para o mercado, dizendo que lá em janeiro, fevereiro do ano que vem, imagina, 6 meses antes. A gente está um pouco mais de 6 meses antes. Para quê? Para que essa pessoa que vai sentar na cadeira da operação, a hora que ela sentar lá, ela já vai sentar jogando. O negócio não vai ter impacto nem para a empresa, para dentro da empresa e nem para fora da empresa, porque assim, toda vez quando você tem um capital aberto, né, uma empresa com capital aberto na bolsa e você mexe em CEOs, operação, diretoria, isso impacta diretamente no valor das ações. Sim, com certeza. Então, quando eles começam antes de anunciar para o mercado, peraí, lá em janeiro... Isso mostra planejamento, né? É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, eu vou ser o CEO da minha empresa. Daqui a 6 meses eu quero deixar a empresa. Então, eu preciso, desde já, preparar o meu momento de saída. E preparar financeiramente, né? No sentido de, vou sair daqui a 6 meses. Eu preciso, durante um tempo, bancar a minha empresa até que ela dê ROI. Então, até que ela vire o ponto de equilíbrio. Então, até que ela passe a dar lucro e me sustente. Senão, isso não vai acontecer, né? Sim. Então, complementando o que eu ia falar e já juntando com isso que você está dizendo, do ROI, o que vai acontecer? Você não passou 3 meses ali faturando mais do que você estava acostumado? Certo? Você vai ter o equivalente a 9 meses de segurança. Exato. Você concorda comigo que se der ruim em algum momento, você tem uma grana para segurar a onda? Exato. E isso é muito, 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 muito importante. Então, se alguma coisa está indicando para você não ir, então não vá. Tá entendendo ou não? Então, é uma coisa que o pessoal precisa se conscientizar disso. E planejamento é como se fosse o ar de uma empresa. Então, não adianta você ir para
Não adianta você ir pro mundo sem o mínimo de planejamento. Eu Uhum. sempre digo, ó, a sua renda extra tem que começar a ser tão grande que sufoque a sua renda principal. A ponto de que você fale, olha, você vai olhar e você vai falar, não faz sentido eu trabalhar aqui 8 horas por dia para ganhar 1/3 do que eu ganho hoje. Então, se eu tirasse essas 8 horas e começasse a trabalhar para mim, qual seria o meu retorno? Uhum. Você entendeu? Que aí a pessoa vai estar tirando ali, ganha 5 mil no CLT, consegue de alguma forma em 3 ou 4 horas de trabalho todos os dias, ele consegue 15 mil reais, daqui a pouco qual sentido faz eu ganhar 5 trabalhando 8 horas? Ou 9 por dia, né, de segunda a sexta. Aí, beleza, se eu sair do meu emprego, qual é o sentido? Eu vou usar aquelas horas para eu ganhar mais. Tem que ter essa mentalidade, porque fala, ah, beleza, agora eu sou o patrão. Adivinha, vai se arrebentar. Porque título não quer dizer nada. Exato. O que importa é literalmente a grana no bolso. No bolso, sim. Na conta. Não, e faz total sentido isso que você trouxe, porque assim, se a pessoa faz aquele 3 vezes mais em 3 horas de trabalho, tem que fazer sentido de que ela vai multiplicar esses 3 vezes que ela ganha mais por 8 horas de trabalho. Então ela vai encaixar, agora, em vez de ela só trabalhar as 3 horas, ela vai trabalhar 8. E o salário dela vai, né, fazer 8 vezes ali, vamos dizer, né? Isso. E faz muito sentido isso que você trouxe. Eu não tinha pensado dessa maneira ainda. Obrigada aí pelo insight. É uma transição segura, simples assim. Então, uma coisa eu garanto, voltando lá, quando a gente passa, tem um pessoal da prefeitura sem preconceitos, que aí a gente sempre olha, tem 1, 2 trabalhando e 10 em volta olhando, né? E você vê aquilo dali. Cara, tem pessoas que você já olha que você fala, cara, esse cara vai ser um bom empresário, porque ele já está lutando. Então, o conselho que eu sempre dou é, usem a empresa dos outros para testar o máximo de coisa que você puder antes de você ir para a sua. Porque saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Concorda comigo? Sim, total. Então, pega aquele exemplo e sai fora do comodismo, cara. Ah, mas tá todo mundo falando, o pessoal eu virei motivo de chacota porque eu tô trabalhando pra caramba. Lembre-se que você é a sua própria empresa. Antes de mais nada. Sim, e ainda mais para os advogados que a gente fala aqui, né? Que realmente o advogado, ele é o produto, né? Sim. Então, assim, ele precisa estar bem exposto, ele precisa estar entregando, ele precisa ser bem visto. Então, conta muito isso. Precisa cumprir a agenda. Precisa cumprir a agenda, exatamente, entregar os prazos e tudo mais. Mas me conta um pouquinho mais aqui sobre você, sobre os teus planos futuros. Você tem a tua empresa, mas você tem o teu projeto, que é o projeto que você grava os vídeos com as pessoas, que você está super exposto, tem vários seguidores, muitos seguidores. Me conta qual que é o teu projeto daqui a, vamos dizer assim, você é um cara de planejamento, que assim, pelo nosso papo aqui, né, nosso podcast hoje, se eu pudesse dar um resumo do nosso podcast, foi gestão. Sim. Eu acho que eu não tive nenhum ainda outro profissional, seja do direito ou fora do direito, que passou aqui, que a gente entrou tanto em gestão. E é uma coisa que eu bato tanto em cima da tecla, que é você ter o teu negócio mapeado. Saber para onde que vai. Então, assim, daqui 5 anos, o que eu quero? Daqui 10 anos, o que eu quero? E essa é a minha pergunta para você. Deixa eu entrar aqui, mais ou menos, um pouquinho antes de eu responder essa pergunta. Você já viu aqueles médicos que ganham 20, 30 mil reais por mês e às vezes até tá pegando dinheiro com a agiota? Ou pelo menos já ouviu falar em histórias assim? Sim, não. Certo. Mas o problema desse cara está no ganhar? Não. Ele tá onde? Na gestão. Gestão. E você já conheceu pessoas? Eu, inclusive, entrevistei um gari em Curitiba, que eu saí de lá com um rabinho entre as pernas. Eu fui lá e saí com uma aula. Um gari que ganha 2 mil e poucos reais por mês, mais o vale alimentação, benefício, 3.500 reais. O cara tem 4 casas próprias, então recebe o aluguelzinho dali. Ele recebe ele tem a casa própria dele. O carro dele, acho que tinha 2 ou 3 anos, pelo que ele falou, e tem um sítio. Eu estou falando de um gari, cara, que ganha 3.500 reais hoje. Só que ele tá há 20 e poucos anos fazendo isso. Imagina. Tudo bem, não sei se eu me conformaria com isso, né? Mas o que eu tô querendo dizer, como que é a gestão desse cara? Quantas pessoas você conhece que tem 4 casas de aluguel? Você concorda comigo? Então, assim, aonde mora o grande segredo do negócio, às vezes é não só no entrar. Às vezes o pessoal sabe muito vender, mas não sabe administrar, a conta não fecha, sai mais do que entra. Simples. Sim. Quebrou. Se não quebrou ainda, é só questão de tempo. Então, gestão, eu garanto pra você que é a chave do negócio. É o que eu digo.
Ser empreendedor é ter coragem de ir, ter gana, ter vontade. Culhão. Tá entendendo? Uhum. Naquele que... Me dá que isso é meu. Eu vou fazer. Mas precisa trabalhar 12 horas, eu trabalho 15. Isso é empreendedor. Agora, ser empresário é ele dar um passinho pra trás e falar, opa, deixa eu pensar com um pouco mais de calma. Olha, isso daqui não tá fazendo sentido pra mim, eu prefiro não vender. Um exemplo muito clássico. Você tem um produto onde você toma R$10 de prejuízo. Se você vender 1.000 peças, você perdeu R$10.000. E se você vender 100.000 peças? E se você vender 1 milhão de peças? Você concorda comigo que quanto mais você vende um negócio com prejuízo, mais o buraco aumenta? Então tem vezes que é melhor não vender. É isso aí. Tá entendendo? É isso aí. Tem vezes que tem um contrato que é melhor não fechar. Nossa, mas o cara compra demais. É melhor não fechar. Porque quanto mais o cara te comprar, mais um buraco vai abrindo na tua empresa, cara. Então, gestão é diferente de empreendedorismo. E quando você junta esses dois, cara, precisa ter o brio do empreendedorismo e precisa ter a inteligência da gestão. Então você pega nota 10 de um com nota 10 do outro, juntando os dois dá quanto? Dá quanto? 20? Não, você coloca um X no meio e dá 100, amiga. Tem que ser um resultado maior do que as partes somadas. Entendi. Você entende, né? Boa. É porque daí você traz expertise dos dois lados. Exatamente. Então... E outra talvez assim, né? E aí eu falo de complementariedades. Muitas vezes você vai ser o cara empreendedor, que você vai lá, vai correr atrás, vai fazer, vai dar o teu gás e vai... Só que às vezes você não tem aquele gestão. Então você precisa ter alguém do teu lado que faça a gestão. Sim. Que é o cara que vai te falar não, por exemplo. Exatamente. Vai te segurar, não vende mais. Não vende isso aqui que tá dando prejuízo. Mas você precisa ter alguém do teu lado que te oriente dessa maneira. E eu falo muito disso, de somos fragmentos e complementares. Então se você não consegue fazer sozinho, chame alguém para estar do teu lado que te ajude. Se você não tem braço para tudo isso, sabe? E aí eu não quero pagar R$1.400 para um cara que vai me ajudar aqui. Não, cara, você paga R$1.400. Quanto que vale a hora desse cara? E tu vai crescer. Você vai vender uma hora de 350 e pagar 20. Exato. Meu Deus. Exato. E para onde que vai a tua empresa? Me conta aí. Para onde que vai o Tony? Eu amo a minha empresa, o que a gente faz. A minha esposa é o meu complementar na parte comercial. Ela é muito fera nisso. Top. Doida, acorda de madrugada pra estar no Brás. Eu quero conhecê-la. Não, próxima verdade. vez que você vir, que a gente tá combinando, né? Próxima vez que você vir. Mulher, eu tô lutando pra ela começar a ir trabalhar 6 horas da manhã, porque ela quer estar 4 horas da manhã no Brás. Meu Deus. E eu tô lutando, convencendo pra ela começar a ir trabalhar às 6 horas. Agora, tirar ela lá da loja, eu acho que é só no pé de cabra pra conseguir arrancar ela de lá. Tá entendendo? Mas vou trazê-la. Traga. É o meu complementar. Bom, eu amo a empresa, vou continuar fazendo a parte de gestão, mas eu tendo a me conectar cada vez mais com o canal, porque ele cresceu muito mais do que eu imaginei que ia crescer, juro. Na verdade, isso começou por duas coisas. Uma, a minha missão de vida é tirar o máximo de gente da CLT e mandar pro PJ, porque pra mim foi libertador. Eu tenho 4 filhos e desde que eu me conheço por gente, eu sou um rapaz caro. É que você tem esse viés, você veio de berço com isso, você não quer abrir mão disso, porque, cara, é legal, é gostoso, tipo, ir no restaurante comer bem, viajar. Eu vou no restaurante, eu olho o cardápio pelo lado esquerdo. Cara, você tá falou entendendo? exatamente isso. Eu não quero saber de preço, eu quero o que eu quero. Isso acabou. É o que eu prego. Eu falo assim, cara, eu quero ter liberdade de eu chegar lá e não ficar olhando o preço. Eu quero escolher pelo lado esquerdo. Eu quero ter gosto de, não, é isso que eu quero comer e não importa o quanto custe, né? Só que, né, tem um negocinho que tem que pagar tudo isso, né? Claro, com certeza. Então, é importante a gente ter esse lado empreendedor, trazer dinheiro pro negócio, e você estava falando que o teu canal cresceu demais e rentabilizou bastante. Muito, muito. E isso até me surpreendeu. Vou até começar a contar o começo ali desse negócio. Eu tinha uma empresa chamada Yuan, uma de camiseta masculina, tava indo super bem, eu e meu sócio Eric Matos, e eu cuidava da parte de produção e gestão, ele cuidava da parte de marketing e desenvolvimento. E aí nós traçamos uma estratégia da gente contratar X quantidade de influenciadores. Nós contratamos um influenciador de Curitiba e eles tinham que ir até São Paulo, né? Todos que a gente contratou tinham que ir até São Paulo, tinham que gravar os vídeos assim, assim, assado. A gente passou lá o briefing pra eles. E aí eles foram. Gravaram, deu super certo, a campanha arrebentou de vender. Foi bom? Pra caramba. Não, eu ia falar que começou a história, eu falei... Não, presta atenção. E aí, do nada, um pessoal chega assim pra mim e fala,
rapaz, a gente tá procurando um influenciador, você não quer ser? Eu falei, cara, não gosto de fazer videozinho. Aí ele falou, você tem perfil, você sabe do que você fala, você vivencia, então você não é aqueles caras que fala, poxa, eles são especialistas de livro, né? Uhum. Especialista de teoria. Sim. Cara, você vive isso e você tem uma personalidade muito forte. E isso é muito legal para a internet. Uhum. Aí eu falei, então, cara, não quero. Aí o Aurélio Júnior, ele falou, ele ficou ali, a gente conversando, batendo um papo sobre outras coisas e tal. E aí a gente marcou uma reunião. Eles em Curitiba, eu em São Paulo. Uma reunião por chamada de vídeo. Uhum. Na data marcada, eles estavam na porta da fábrica. Falei, cara, eles estão levando a sério. Então, afim. Tony, deixa a gente fazer um teste, cara. Eu falei, tá bom, vai, vamos fazer o teste. Já sabendo qual seria o resultado. Qual seria o resultado? Muito bom. Que não daria certo. Como não? Entenda, eu sou chão de fábrica, eu tô ali mexendo com cálculo, números o dia inteiro, coisas precisas. Aí eu vou fazer um vídeo, vou abordar o pessoal na rua pra poder me dar entrevista e falar o salário dela, cara. Não vai dar certo esse trem. E aí ele pegou e falou, vamos comigo. Eu fui. O segundo vídeo bateu 188 mil. Olha com aí. 2 seguidores. Como isso? Aí eles falaram, então, o teste tá feito. E você me deu a sua palavra que se desse certo a gente ia continuar. Meio que recebi um checkmate, sabe? E aí eu falei, tá, vamos mais. Vamos mais um dia. Foi terrível o primeiro dia, eu confesso. Eu não estava acostumado a tomar tanto não na minha vida. E aí, imagina você, toda hora você fala, moça, me dá uma entrevista, moça, me dá uma entrevista. E não, um atrás do outro. Eu saí péssimo naquele dia. Mas consegui fazer ali uma meia dúzia de entrevista naquele dia e foi pro ar. E assim começou. E as coisas foi tomando corpo. Só que qual que é a minha missão? Tirar o pessoal do CLT e mandar pro PJ. Abrir a mente desse pessoal. Então, a ideia de perguntar sobre as profissões e salários é literalmente abrir a cabeça do pessoal. E assim, já tem já fui abordada várias vezes aqui pelas minhas amigas e tal, mostrando o teu perfil, e falando assim, cara, você acredita que o cara ganha só isso? Ou tipo, não acredito que o cara ganha tudo isso. Então tem os dois lados, assim, e causa indignação. Causa indignação. E outra, assim, né, tem até um perfil que pergunta assim, mas qual que é? Acho que tu também faz essa pergunta. E qual que é o salário ideal pra você? Sim, é o seu salário dos sonhos. Salário dos sonhos. E aí, assim, ó, é aquele negócio que a gente tava falando agora, né? Não é errado nenhum ponto, porque cada um é cada um e cada um tem a sua vivência. Mas você começa a ver pessoas assim falando, meu salário ideal dos sonhos, me perdoem aqui, tá? Mas assim, 10 mil reais. Daí eu fico pensando assim, só 10 mil reais? Mas salário dos sonhos? Óbvio, quando são dois pesos, duas medidas. Se você pega uma pessoa, por exemplo, ou de repente o Gari que você entrevistou lá, 10 mil reais pra ele, ia fazer uma total diferença, né? Porque é efetivamente o universo dele, o que ele conhece, o quanto ele fatura. Mas agora quando você pega, por exemplo, um advogado, um médico, né? 10 mil reais, eu falei, gente, não, tá errado esse negócio. Era mais ou menos o que eu ouvia na advocacia quando eu comecei a conversar com os meus colegas e pares. Que eu perguntava, tá, mas dá pra tirar quanto com isso, né? E as pessoas falavam, não, eu tô ganhando aí 5 mil, eu tô ganhando bem. Nossa, pelo amor de Deus. Eu falava, 5 mil eu falava, 5 mil? Daí ela, 5 mil. Eu falava, não pode, gente, não. E aí, assim, começou a ser recorrente isso, sabe, Tony? Começou a ser recorrente de eu escutar muito isso de jovens que eu digo, vamos dizer, 3 anos na profissão. 3 anos na profissão, ganhando 5 mil reais e achando que 5 mil reais era um salário legal. E pra estudar, 5 anos. Cara, pelo amor de Deus, não faz sentido. Entendeu? Não faz. Então, assim, a função do canal é o quê? Mostrar isso. Literalmente expor isso. Tá entendendo? Então, às vezes, até gera um pouco de desconforto. Mas a gente tem que fazer isso. Porque a missão ali é muito maior do que eu ou a pessoa. Ou a minha vergonhinha, ou o meu orgulhozinho. Não. Precisa... A nossa missão ali é literalmente perguntar sobre... essa vida profissional, meio que pra mostrar. Tem um outro lado que eu descobri recentemente. Eu entrevistei um rapaz, nem foi pro ar essa entrevista, de 28 anos de idade, que nunca tinha trabalhado na vida. Cara, eu olhei aquilo e falei, Senhor da glória, como é que... Eu nem coloquei no ar, porque eu sei que o pessoal ia execrar ele de cabeça pra baixo. Então, assim, e o que eu percebi? Tá, então você tava fazendo faculdade? Não, eu só não consegui emprego. Então, você tava fazendo o quê? Tava ajudando seus pais? Não, tava em casa. Eu vou traduzir pra você. Pessoal com a cara enfiada no computador ou no celular o dia inteiro, o que foi uma coisa boa?
começa a aparecer para essa galera um vídeo meu falando sobre uma possível profissão. E se esse cara não se identificar com essa, passa, tem a próxima. E depois passa de novo, tem mais uma. Alguma ele tem que se identificar, caramba. Concorda comigo, não? Óbvio. Agora, chegar com muito respeito a 28 anos e nunca ter trabalhado na vida, não sei se eu consigo gostar dessa ideia. Fica um ponto de interrogação gigantesco, assim, né? E aí eu penso também, assim, por exemplo, a família dessa pessoa, né? Por exemplo, a mãe, o pai, não vou julgar aqui nada, sabe? Só que às vezes eu fico pensando que de repente, cara, será que não faltou de repente chegar lá e dar né? Uns empurrãozinhos, né? O neném. Né? Vamos, neném, vamos lá fazer alguma coisa. Ó, eu tenho um grande impasse disso na minha casa, tá? Com a minha esposa, que é aquela mãe coruja que fica mimando os filhos, sabe? Assim, mais ou menos. E eu já sou o cara que eu quero jogar eles um pouco mais pro mundo. Então, os meus filhos, por exemplo, eu falo pra eles, eu não sustento vício de ninguém, só pra deixar claro. Eles gostam de jogar futebol. Inclusive, tenho uma filha que tá fazendo teste no Corinthians pra jogar futebol feminino. Parabéns. Obrigado. E jogar videogame. Ah, mas pai, custa R$21,90. Se vira. Aí, esses dias atrás, meus 2 filhos mais novos, queriam R$21,90, o joguinho deles. E eu falei pra Paula, ó, não paga. E eu também não vou pagar. Aí isso acontece, você sabe como que é mãe, né? Ficou lá com o coração apertado, chateadinho e tal. Os moleques tiveram a ideia de fazer geladinho e vender no condomínio. Olha aí. E levantaram a grana. E compraram o negócio deles. Aí eu falo, agora me dá aqui que eu vou colocar meu cartão lá pra vocês. Você entendeu o que eu tô falando, não? E eu estou falando de criança de 9 anos de idade, estou falando de criança de 10 anos de idade. Que, tudo bem, que pela influência empreendedora que eles têm dentro de casa, mesmo que novos, eles já caçaram uma solução. Agora você vai falar pra mim que uma pessoa muito mais velha não conseguiu achar uma solução, desculpa, é porque não foi forçado a isso. Ou porque não quis muito aquilo. Não foi às vezes exposto, né? Tipo, olha... Sim e não, mas eu vou dizer assim, não quis muito alguma coisa. Porque eles quiseram tanto... Entendi a tua colocação, entendi. Que não teve algo que, assim, que doeu nela, que falou assim, não, eu vou lá e vou fazer porque eu preciso. Então, por exemplo, os teus filhos. Eles queriam o joguinho, você deu a negativa, e eles foram lá, eu quero muito, Agora vamos pro exemplo do advogado que ganha R$5.000. Qual é o tamanho do sonho dele? Ele tá mesmo querendo aquilo? O sonho, né? Sim. Eu não sei se eu tô querendo tanto. Então fica onde você tá, amigo. Não, cara, eu quero e eu não consigo pensar em outra coisa e eu vou conseguir esse negócio. Falar, esse é o cara. Esse vai. Esse tá com o brilho dele, tá... Sim. E aí, assim, qual que é a do canal? Você vai continuar gravando vídeo? Vou me dedicar cada vez mais a ele. Vai abrir um programa de TV, alguma coisa assim? Eu não me considero um... E tu pegou gosto pela coisa? Cara, eu amo fazer isso. Amo. E hoje eu vejo que o pessoal comenta lá dizendo assim, aonde que tu vai estar que eu quero te dar uma entrevista. Não era que você pede mais, né? Eu costumo fazer o seguinte, eu falo onde eu vou estar fazendo a entrevista, aí o pessoal vai até lá. O pessoal fica de olho nos stories. Aí sempre vai algumas pessoas e a gente faz a entrevista lá, que eles às vezes querem falar sobre o comércio deles, alguma coisa do gênero. Mas eu gosto de pegar também a galera que tá passando aleatória na rua, eu parar e falar, olha, me dá uma entrevista, eu tenho um canal no YouTube de empreendedorismo, vai demorar 2 minutos, se você não gostar, só não autorizar e eu não posto. Tá bom. E eles me dão uma entrevista, mas assim, você pede pra 50, pra 2 ou 3 deixar, né, amiga? Entendi. Luta. Entendi. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, vou me dedicar muito mais ao canal a partir de agora. Legal. E não é que eu vou me dedicar menos à empresa, mas eu coloquei pessoas em lugares estratégicos, onde eles vão me passar o relatório e eu vou trabalhar menos operacionalmente. E sim, mais na parte de gestão. Legal. Consegue entender a diferença? Sim, não? super. Não, tá super alinhado. Que aí, em vez de eu, por exemplo, gastar 8 horas na fábrica, em loco, olhando isso, olhando aquilo, não. Aí eu tenho gente hoje que já está fazendo isso, tá me passando os relatórios diários, e aí eu vou cuidando, eu trabalho 2 ou 3 horas, mais ou menos, olhando aqueles relatórios, montando estratégia, fazendo reuniões, colocando para o pessoal fazer no dia seguinte. Recebo os relatórios do dia anterior, se foi cumprido, se não foi, o porquê que não foi. E faz o check para ver o que isso. Que, né? E aí, gestão. novo, então em vez de eu trabalhar 8, 9 horas, eu comecei a trabalhar 3 horas, 2 horas e meia por dia na parte da fábrica. E aí não importa se eu estou lá ou não. Que as coisas vão acontecer, vão Tem rodar. que acontecer isso. Se não acontecer, eu fico muito bravo. Show de bola. Adorei o nosso bate-papo, foi assim, enriquecedor, muito legal, falamos muito de gestão aqui.
E aí agora é o nosso momento jabá. Olha. O nosso momento jabá é assim, ó. Você vai ter o microfone aberto para você falar o que você quiser. Se você quiser convidar alguém para te seguir nas redes sociais, fica à vontade. Se você quiser falar de um projeto teu, fica à vontade. Sem pudor. Então o microfone é seu, fica à vontade. E essa câmera aqui é sua, então fique à vontade. Vamos lá. Ó, me sigam nas redes sociais. Em todas as redes sociais são Albertone com EOFC, de oficial. Tá? Em todas as redes sociais. Vão lá, me sigam, comentem, compartilha, manda para os amigos. E eu queria deixar aqui uma coisa que é muito legal. Recentemente, eu fiz uma parceria com uma empresa chamada PJ Hero. Legal. É um aplicativo onde eles abrem o CNPJ de forma gratuita, te ajuda com toda a parte contábil e eles têm uma inteligência artificial integrada. Então você vai lá e você joga os seus números, ele te ajuda na parte de decisão da gestão. Mentira. O quê? Tô te falando. Não Quanto sabia que custa? Quanto custa? 0. Tá de sacanagem. Não. Então assim, isso vai de total encontro Muito com legal. o meu, com a minha missão de vida. Claro, total. Então não é quase que uma parceria, foi uma tatuagem assim, pro resto da vida. Poxa, que legal. Não tinha consciência, não conhecia a empresa. E fica aí também mais um outro insight que vai ajudar bastante gente aí que tá pensando em sair, né, do CLT e ir pro PJ. E já vai sair com o pé direito, porque já vai ter toda uma assistência aqui, né? Não, fala sério. Você acha que eu tive uma inteligência artificial pra me ajudar? A gente não tem. Eu quebrei 5 vezes e meia. Por que você acha que eu quebrei 5 vezes e meia? Porque eu não tinha as informações. Como é que eu tinha que aprender? Tomando porrada nas costas. Você, quando você começou, aplica, você faz, nada. E torce pra dar certo. Não. Se deu certo, repete. Se não deu certo, prejuízo. Exato. E quando você já tem uma orientação dessa? Imagina, cara, você ganha escala de tempo, enfim, dinheiro. Voltando a falar, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Então, quando você tem umas informações dessa na sua mão, até te dizendo o que não fazer, cara, é mais de 50% já andado do seu caminho. Com certeza. Que legal, não conhecia, vai ficar a dica aqui, vou deixar escrito também embaixo aqui no canal para ficar mais fácil para o pessoal acessar, procurar informação e tudo mais. PJ Hero. PJ Hero. E aí, agora a gente vai chegar ao final aqui do nosso podcast. Sim. Eu comprei um mimo para você. Eu vou aceitar. Espero que você goste. Ó, eu tenho um amigo que eu entrevistei e ele era motoboy. Legal. E ele tava legal, mas poderia melhorar mais. Mas ele compete em fisiculturismo. Ele já ganhou medalha, já ganhou um monte de coisas. E hoje ele virou meu personal. Mentira. Verdade. Ele virou meu personal e amigo. Alex, motoboy, só pra deixar claro, eu estou ganhando, eu vou ter que me sacrificar pra não fazer desfeita, tá? É por isso que eu vou comer, só por isso. Tá sendo obrigada. Você tá vendo, ela tá me forçando. Então te agradeço. Muito obrigado, amiga. Imagina, espero que goste. Te agradecer aqui então, né, por você ter trocado essa ideia com a gente. Foi super enriquecedora a nossa conversa. Como eu te falei, não tínhamos recebido ainda um convidado que tivesse falado tão a fundo de gestão, né? E é legal porque você tem esses dois viés aqui, né, que é do físico, mas também tem o virtual, né, Sim. que é a parte que você está aqui nas redes sociais, super engajado, mas também tem o teu lado, né, palpável, né, que você está lá na tua operação da tua empresa, então você traz essas duas inteligências aqui para o nosso bate-papo. E você, assim, está convidadíssimo para quando você quiser vir novamente falar aqui com a gente. De repente, a gente trazer a galera, né, do PJ Hero aqui, fazer um bate-papo também. Eu acho que também é legal para trazer disruptivo, eu falo, né? Sim. Pensando aqui fora da caixa. Só tenho que te agradecer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, menina. Espero que vocês tenham gostado do nosso convidado super especial hoje. Então, tirem proveito dessa nossa conversa, dos insights, dos ensinamentos que nós trouxemos aqui. E qualquer dúvida, nos acione, me acione o Tony aqui também nas redes sociais, o sigam nas redes sociais. Com certeza ele vai trazer bastante coisas legais aqui para vocês. Ok? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau!